Olá, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso remoto de Introdução ao Jornalismo. No vídeo passado a gente viu a questão dos modelos de jornalismo e onde que se encaixava, o lugar que se encaixava o modelo ocidental de jornalismo, né, que é o jornalismo que nós praticamos hoje. A partir disso, a partir dessa questão do modelo ocidental de jornalismo, que é essa imprensa livre, né, nós vamos estudar como que os diversos textos se dividem dentro dele. Então assim, professor, existem essas divisões nos outros modelos também? Mais ou menos, nem sempre vão existir, tá? Mesmo porque num jornal autoritário, o editorial, que é a visão da empresa jornalística, fica onde, tá? Então, essa divisão aqui que eu vou passar para vocês é uma divisão que se aplica ao modelo ocidental de jornalismo, no qual os estudos de gêneros jornalísticos mais se desenvolveram, tá? Não tenho ciência de outros estudos de gêneros dentro dos outros modelos, mesmo porque essa divisão de modelos ela é muito pontual de alguns autores, não é um estudo feito por tanta gente, então nem tanta gente se propôs assim a estudar gêneros jornalísticos dentro dos demais modelos de jornalismo, tá? Tá aí, se vocês quiserem, um belíssimo tema de iniciação científica, de mestrado até, tá? Só precisa ver o quanto disso tem relevância atualmente, mas esse é um outro assunto, tá? Então, dentro do modelo ocidental de jornalismo, nós temos várias divisões. O que são divisões de gêneros? São as categorias nas quais se dividem os textos jornalísticos. Professor, então você está falando só de meios impressos? Não. Tá? Existem vários estudos de vários autores que estudam os gêneros para TV, estudam os gêneros para rádio, e algumas pessoas alguns estudiosos fazem a transposição dos gêneros do impresso para o meio online, entendendo até o meio online como sendo um híbrido dos gêneros anteriores, das mídias anteriores, tá? Pessoal, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o mais importante disso é você entender quais são as marcas textuais de cada gênero. Ou seja, o que aparece dentro daquele gênero que diz se ele é informativo, interpretativo ou opinativo, tá? Então, isso é o mais importante de tudo, né? E outra, vocês verão que cada autor define uma divisão. Tem vários autores, várias divisões. Importante, não é preciso decorar o que diz o Foilê, o que diz o Beltrão, o que diz o Marques de Mello. O Beltrão e o Marques de Mello, nós vamos ficar mais neles porque eles são brasileiros, e o Marques de Mello principalmente é o autor mais respeitado e mais utilizado nessa área, tá? Mas assim, não precisa decorar, tá, essa divisão assim. Se eu for cobrar isso em prova, eu peço mais como uma ambientação. Falar, olha, dentro da divisão de Marques de Mello, esse texto se encaixa em tal, por quais características, né? Então, mais para vocês entenderem o funcionamento do que decorar o que cada autor diz. Tudo bem? Tá, isso é importante. Então, assim, primeira coisa, é preciso entender bem o que é essa questão de gênero, né? Então, são as características do texto jornalístico que faz com que esse texto se encaixe em uma das categorias, né? É como se fosse sabe aqueles brinquedos de criança que você tem lá, o triângulo, a bolinha e a estrelinha e o quadrado? Aí você precisa encaixar as coisas, a pecinha naquele buraquinho correto.
É mais ou menos por aí, né? Então você tem uma pecinha redonda, você tem que encaixar no buraquinho redondo. Se tem uma pecinha de estrelinha, tem que encaixar no buraquinho de estrelinha. A divisão de gêneros é para isso que serve. Por quê? Porque se a gente não tiver claro qual é o gênero que nós estamos escrevendo, seja para qualquer mídia, a gente tende a errar a forma de apresentar aquela informação. Vou dar um exemplo muito bobo, tá? Mas importante. Se eu estou escrevendo um editorial, isso é um gênero opinativo. Portanto, ele pode e deve ter opinião, e a opinião sempre era acrescida de juízo de valor. Portanto, os adjetivos ali, eles acabam acontecendo porque você precisa, de alguma forma, mostrar qual é essa opinião. Então, se o ministro ou o presidente agiu certo ou errado, eu preciso mostrar isso, tá? Mas isso é diferente de um texto noticioso em que eu mostro o que aquele ministro fez, e aí o leitor, de acordo com as referências que esse leitor, o telespectador, o ouvinte, o público, de acordo com as referências que ele tem, ele vai julgar se é certo ou errado. Lógico, né? Eu tendo a carregar mais nas tintas quando eu quero mostrar que, olha, esse cara tá errando. Olha, o ministro da Educação está errando ao entrar em guerra com a China. Mas eu não escrevo isso num texto noticioso. Eu apenas coloco a declaração do Weintraub e ouço outras pessoas, né? Eu ouço especialistas em comércio internacional, professores de relações internacionais, ouço empresários, e aí essas opiniões todas, em confronto com as falas do Weintraub, vão dar para o leitor a minha opinião, vão dar para o leitor a decisão. Eu, Alexandre, ao escrever esse texto, eu jamais posso colocar um texto noticioso, informativo, de se o ministro errou ou acertou, tá? Já no editorial, já na opinião, isso é possível, tá? Então, essa aula, pessoal, é muito, muito importante. Por isso que o que nós vamos... eu vou deixar essa parte dos modelos de jornalismo para o vídeo que eu postei agora há pouco, tá? E o nosso encontro presencial vai discutir essa questão dos gêneros jornalísticos, tá? Terceira coisa que é muito importante de vocês entenderem. Tudo, opinião, interpretação ou informação, elas saem dos fatos. Não existe notícia, que é informação, informativo. Não existe a interpretação, que é o jornalismo interpretativo, e a opinião, que é o jornalismo opinativo, sem os fatos. Tem uma imagenzinha que o Marcos de Mello usa, né, que é dos fatos, saem todos os demais gêneros. É isso que precisa ficar bem claro, tá? Os fatos geram os demais textos, né? Então, a divisão mais aceita, nós vamos ver a do Foilê, nós vamos ver a do Luiz Beltrão, vamos ver a do Marcos de Mello. A divisão mais aceita em concursos, em provas, em exames, no ENAD, né? Todos os exames que tentam mostrar o que nós sabemos sobre jornalismo, todas essas provas, elas partem da divisão do Marcos de Mello, tá? Do professor Marcos de Mello, que divide basicamente o jornalismo em jornalismo informativo, são as notas, as notícias, as reportagens e as entrevistas, jornalismo interpretativo, dossiês, perfis, enquetes, cronologias, né? Jornalismo opinativo, editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura ou charge e carta, ou carta entendam, né? É o espaço do leitor. Jornalismo diversional, que são as histórias de interesse humano, as histórias coloridas. E jornalismo utilitário, que são aquelas informações mais duras, assim, indicadores, cotação, roteiro, serviços. Então aqueles guias da Folha, por exemplo, só aquilo lá.
cinema tal vai passar tal e tal filme. Tudo isso são um roteiro. Então é um texto tão duro, tão frio, que não tem ali. Ele é informativo, sim, mas ele não tem ali nenhum trabalho de apuração. Tem o trabalho de apuração do repórter, mas não tem nenhum trabalho de interpretação do repórter em cima daquela informação, que é a informação seca. O dólar, 5,25. Né? Eu posso fazer uma notícia do porquê que o dólar chegou a 5,25. Eu posso expor a minha opinião do porquê que o dólar chegou a 5,25. Mas o dólar a 5,25 é uma outra informação, né? Então, é isso que precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Existe o fato que é o dólar chegar a 5,25. Eu posso fazer uma notícia dizendo que a cotação do dólar bateu 5,25 a tal hora, por causa de tais e tais fatores, se o Banco Central interviu ou não interviu para aumentar a cotação do dólar. Então isso é jornalismo informativo. Eu posso fazer um dossiê do dólar no Brasil nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos dias, entrevisto várias pessoas, monto material aprofundado sobre do porquê o dólar chegou a 5,25. E aí, isso é o jornalismo interpretativo, né? Eu posso fazer um comentário em cima da notícia. Então, no jornalismo informativo deu lá, dólar chega a 5,25 depois de um dia de fortes oscilações na bolsa, blá, 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 e sem intervenção do Banco Central. Então, essa é o jornalismo informativo e notícia. Aí eu pego disso e faço um comentário. Então, vem um comentarista de economia e explica o porquê que isso aconteceu. De forma aprofundada, um pouco mais aprofundada do que a notícia. Não tão aprofundada quanto um dossiê, porque não tem muito tempo nem espaço para isso. Ele vai tentar explicar de forma mais sucinta por que o dólar chegou nesse valor. Isso é o jornalismo interpretativo. Tá? O jornalismo diversional é uma história colorida. Então eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que tinha sua dívida atrelada ao dólar e que não consegue pagar o cartão de crédito, ou alguém que está ganhando muito dinheiro com o dólar 5,25, porque ganha em dólar. Né? Então é um outro tipo de gênero textual. E, finalmente, o utilitário, que é a cotação em si. Né? O dólar, quanto que ele vale em real. Tá? Então, assim, por que eu fiz questão de fazer esse vídeo para vocês? Porque a nossa próxima aula vai ser sobre isso. Eu vou subir daqui a pouco o PowerPoint com essas divisões todas. Vocês leiam, por favor, tá? Até nossa aula de terça-feira à noite ou de quarta-feira de manhã. Deem uma olhada nesse vídeo, anotem as principais dúvidas e aí a gente volta no nosso encontro pelo Meet para tentar explicar um pouquinho mais com isso. É uma aula um pouco mais densa, tá? É uma aula muito conteúdo, mas que é importante para a gente entender o que vai vir daqui para frente, tá bom? No mais, pessoal, espero que vocês tenham aí uma boa Semana Santa. Né? Na Fapcom a semana é mais curtinha, vai só até quarta-feira. Se for possível, vocês, né, compartilharem chocolates, compartilhem, mas o mais importante é vocês compartilharem solidariedade, que é o espírito cristão, né, desta época, ainda mais agora nos momentos que estamos vivendo. Né? Se vocês conseguirem compartilhar solidariedade, seja com seu vizinho, com a sua família, com quem for, é muito mais importante do que compartilhar chocolates, tá bom? Então, boa semana a todos e todas.